E aí, meu parceiro, tranquilo? Obrigadão pela presença. É uma honra pra gente aqui, nosso primeiro convidado. Fico até constrangido, rapaz. A honra é minha. Que Prazerzaço estar isso, aqui com moça? o Que é Maicon, isso? Maicon e Leandro, pra mim. Que é Fãs. isso? Eu agradeço a Que sua é isso? presença. Seu flanga, meu garoto. Sei que você veio de, Ai, veio obrigado. de longe hoje, viu? Eu le- A hora que eu falei com o homem hoje na estrada, o homem tava em Valinhos, irmão. Valinhos, não é? É aqui pertinho, mas você sabe, as cidades próximas a Campinas é fluxo, não tem contrafluxo mais, né? É trânsito para ir, é trânsito para voltar, mas graças a Deus a gente chegou aqui, missão cumprida lá também. Pô, Amém, amém. mas- Tá trabalhando. mas que honra, então, primeiro entrevistado de... Primeiro entrevistado, se Deus abençoar, vai ser o primeiro. E daqui a alguns tempos já tá voltando, porque história pra contar o homem tem. Projeto E outra maravilhoso. coisa, ó, a casa aqui sempre vai estar aberta pra você. Você sabe que você é parceiro nosso e tamo junto. Uma honra, meu irmão. Pra que der, Vamos vier. agradecer já o nosso diretor, né? O Beto Zanato. Sim, sim, Tamo- o Betão da produção, gente, pra quem quiser, um cara muito bacana. Você tá ajudando a gente com esse projeto, né, Lê? Sim. Parceiraço de todo mundo. Ah. O Beto, ele produz todo mundo, né? O Beto Na é verdade, incrível. isso aqui só existe Beto Zanato. E Isso o aqui Be- foi o Beto Beto- Zanato que criou. Isso aqui é produto de Beto Zanato. Então a gente sabe que... Bom, deixar você falar, porque eu me empolgo aqui vendo esses pode meninos, falar, né? pode Não, aqui É, você é o cara. vendo principalmente o Leandro, que a gente viu nas festas que a gente estava tocando, ele dava umas canjas. Você vê hoje o Leandro, o Michael e o Leandro, a dupla. Então pra gente é orgulho, né? É como se fosse um sobrinho, né? A gente vê Pô, o camarada e a gente fica muito Você feliz. ganhou com o sobrinho, eu ganhei um irmão. Faz tempo, faz o quê? Faz uns 15 anos, né? Não vamos contar a idade, porque quando faz 15 anos pra você, vai fazer 25 pra mim. Você entendeu? Não, mas a ideia do podcast já vem uns... um ano e... Ah, terminando a pandemia, né? O Michael falou que queria, faz. vamos mudar um pouquinho, fazer um podcast, tá na moda, tá pegando na moda aí. Aí eu falei pra ele, se você não correr atrás, velho, eu não vou dar conta dessas coisas, que eu não entendo nada. Mas, graças a Deus, E tudo detalhe, caminhando, deu eu tudo também não certo. entendo nada. Mas vai a gente desenrolando. vai aprender junto aqui. Vocês são artistas natos, né? Desenrolar naturalmente. Eu lembro quando a gente fez um show muito bacana no ano passado na Associação Paulista de Medicina. Estávamos lá, Maicon Leandro, Celso Diniz. Então, assim, o que vocês fizeram ali, então todo mundo saiu falando, é muito bacana, né? Então, tá no sangue, tá no DNA de vocês. Vocês vão desenrolar isso aqui. Cara. E isso aqui vai ser uma porta principalmente para os artistas aqui da nossa cidade, né? Estamos em Mariporã, Esse é o intuito. mas da região inteira, né? Até de outros estados. Tenho E é certeza isso que eu disso. queria perguntar pra você, o seguinte, assim, ó. Você de carreira de estrada aí, você já tá com quantos anos na música? A gente tem, entre idas e vindas, Leandro, quase uns 26, de 25 a 27 anos, entre idas e vindas. Por que que acontece? Eu falo assim que a mulher não engravida sozinha, né? Então, eu e as mães dos meus filhos, tenho 3 filhos que são como se eu tivesse 3 veias aqui no coração, sou louco por eles. Quando a minha mais velha nasceu, que já está com 20 anos, a Gabriela, eu falei, cara, sucesso é você, não é questão de fazer bonito por causa da câmera e tal, mas o sucesso é você conseguir ser pai em casa primeiro, né? Ser artista dentro da sua casa. Eu não conseguia, rapaz. Estava numa fase muito boa. Nós tínhamos aí a dupla Celso Diniz e Adriano, que o Adriano chama Cristiano, na verdade. Mas que ano que era isso aí? Sim. Nós estamos em 2023, então mais ou menos 2000. A gente começou mesmo com a dupla em 96, 97. Mas antes disso, você começou como? Você começou sozinho? Ah, sim, isso é bem interessante. Desde os 12 anos de idade, morava lá na freguesia do Ó, em São Paulo. Depois eu mudei para Santana. E na freguesia do Ó, tinha uma galera que, foi a maior referência musical que eu tive, cara. Eu fui muito privilegiado, assim. E a gente não caiu de paraquedas na música. Tinha um pessoal, tinha 12 anos de idade, e aí tinha uma galera que tinha uma banda que eles cantavam Beatles, Creedence, Johnny Rivers, Bee Gees, eles faziam baile, e era muito legal. Olha o som que os caras faziam, né? O pessoal da Jovem Guarda aí, acho que era Fevers, Folhas ou The Folhas, alguma coisa assim, só sonzeira. Aí fui conhecendo esse tipo de som, de repertório. Eu não consigo fazer um evento, um show, uma apresentação
não fugindo da tua pergunta, sem cantar uma dessas canções. Tem que cantar uma dessas Tá canções, na né? história, né? Eu cheguei aqui agora nos bastidores, o Leandro cantando música do Elvis. Falei, caramba, a gente ficou orgulhoso, sensacional. Mas aí o pessoal tinha muito problema, os vocais sempre dão muito problema, né? Geralmente pra banda. A banda quer tocar, quer ensaiar, o vocal gosta de improvisar, é muito louco isso. E os vocalistas sempre, eles tinham 3 ou 4 vocalistas, um saía assim do andamento da música, outro queria cantar mais alto, outro queria cantar, parecia o Barry White, queria cantar bem baixo. Cara, eu só queria cantar, eu ficava vendo aqueles caras ali tocando, e aí minha mãe tinha me dado, em contrapartida, antes de eu conhecer esses caras, a minha mãe tinha me dado o disco dos Beatles, aquele que é álbum duplo, Let It Be. Falei, cara, que banda é essa? A hora que eu vi Beatles, assim, aquele jogo de vozes, né? Aquelas diminutazinhas que eles usam, eu falei, que é isso, cara? Eu não sabia nem fazer os 3 acordes que eu aprendi ao longo da estrada, né? Que eu sei até hoje só 3 acordes. Mas eu não sabia nem isso. E aí, Maicon, aí, Leandro, foi uma presente que minha mãe me deu, essa referência musical, e coincidiu com o gosto desse pessoal. E aí eu pedi para dar uma canja, uma passagem de som deles, cantei Let It Be dos Beatles. Putz, os caras ficaram malucos, né? Um moleque uma criança de 12 anos cantando música dos Beatles. Aí pronto. Aí de lá pra cá eu coloquei na cabeça que eu era cantor Ah, e não teve jeito. E mega história, mudei cara. pra Santana e vieram as bandas de rock, Mr. Big Cover, Dream Theater, Bon Jovi. Aí a gente foi mais pra uma área assim mais diferente, mas e hoje a gente tá aqui cantando nossas músicas autorais, cantando sertanejo. E como que você passou de toda essa trajetória? Porque você falou toda essa essência, esse começo, que é bacana, que é muita bagagem, Pergunta e linda. veio parar no sertanejo, cara. Pergunta brilhante. E é muito bacana essa oportunidade de poder responder. Eu era roqueiro. Eu já fui sambista, eu era roqueiro. Meu tio foi um cofundador do Rosas de Ouro, né? Junto com o seu Basílio na época, tal. Oswaldo Sanches, tá morando agora na Espanha. Mas eu fui sempre um camaleão. Então, assim, eu lembro de estar viajando tem que contar rapidinho, tem muita resenha, podcast. Fica à Eu lembro de vontade, estar fica à viajando vontade. pra praia naquele fusquinha lotado, a parte mais feliz da nossa vida, que a gente viaja com a família, né? Você viaja, pá, cheio de compra, né? Até bandeja de ovo dentro do carro. E aí eu cantando com meu irmão, tudo errado, meu irmão Alexandre, a gente cantando Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Eu tentando fazer a segunda voz, cara, assim, sabe? Então eu vi que era natural. E eu viajava. Aí um amigo meu, eu lembro também do Fernando, um amigo meu na 5ª série, pô, eu adorava jogar bola, como todo moleque. Celso, não tem jeito, cara, você vai ser cantor. Eu falei, desculpa, que porra de cantor nada, cara, só é homem. Eu falei desse jeito pro cara, meu. Eu falei, que cantor o quê? Eu quero jogar bola. Não, que isso, cara? Quando você canta, você fica... Eu falei, sério, eu faço tanta micagem assim, né? E estamos aqui, cara, defendendo 30 anos, quase 30 anos, né? Legal, 2025 vai fazer 30 anos. Então, defendendo aí essa bandeira e sustentando com bastante dignidade, né? Tem a esposa que é uma grande colaboradora. Eu sou um cara de família, viu? Então, eu sempre gosto de falar de mãe, meu pai em memória, né? 2 anos que meu pai faleceu. Mas para mim vai estar sempre vivo, né? Tá sempre aqui. E os filhos que a gente legal. tem, a família, então a gente sempre faz, os amigos, né? Isso que é muito importante pra gente. E aí a música sertaneja foi vindo porque a gente mora no Brasil. Então o que acontece no Brasil? Você começa a trabalhar e você vai vendo a proporção, você vai vendo na verdade, o que a agenda vai te proporcionando. Então você tem que ser um cara muito, nesse ponto, um cara esperto, oportunista. Se você tiver um produtor, se tiver um investidor e um empreendedor, porque tudo é assim, tudo na vida é assim. Até lanchonete você tem que empreender, tem franquia. Na música não é diferente, você compra os espaços. Você vê nesses programas, você pode ter o talento que for. Se você não tiver quem vai investir, ninguém vai te conhecer. Não adianta a você, realidade, dar né? sorte. Não existe isso dar sorte. Então, existe assim de você achar a pessoa, colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas que você faz. Mas você, no caso, você falou que era roqueiro, certo? E como que você viu no sertanejo uma forma para você, no caso, para você falar assim, eu vou viver da música, e você partiu Até para não fazer o mesmo- que você gosta, no caso, que era o rock. Que memória, eu tentando Ah, fugir. Ó, E que sair- cabelo. Não vai E sair fugir. pro sertanejo, né? Leandro, Não cortando, desculpa, não cortando, já emendando, É. até mesmo porque você também é compositor. eu escrevo umas coisinhas E aí. as suas composições, Parceria, as suas composições são em cima do sertanejo.
Então, na verdade, a gente não pensa no estilo quando a gente vai Perfeito, compor, né? perfeito. Às vezes sim, depende do projeto. Mas quando você está compondo livremente, você pensa nas histórias, na resenha. Você acaba caindo para o sertanejo. Por que que acontece? Eu vou explicar. E de acordo com o que o Leandro falou, ele lembrou a gente, o rock é uma coisa que vai estar sempre dentro da gente. Porque as influências que a gente teve, né? Por exemplo, eu acho que eu aprendi, né, a cantar, desenrolar o sertanejo e me apaixonar por sertanejo. A culpa foi de João Paulo e Daniel. Tava lá em Pompeia, fui ver um show daqueles caras. Eu vi o João Paulo cantar, cara. O Daniel é um cara maravilhoso, tal, mas o João Paulo era um cara pronto demais. Eu nunca vi um fenômeno daquele na música, tocar, cantar. Eu nunca vi o negócio daquele. Afinação, timbre de voz, subia muito, né? E o Daniel é um cara brilhante. O Daniel é multi-instrumentista, né? O Daniel tem uma voz que não te enjoa, né? O cantor Daniel. E até assim, eu assisti um show aqui do Daniel em Mariporã, assim, a parte musical e a parte de som dele, de equipamento de som, mano, o show dele foi top, cara. É impecável, né? A estrutura é fantástica, a equipe fantástica, mas é um baita de um E artista. é isso que eu queria perguntar pra você, uma experiência que eu e o Michael, que a gente viveu. Quando a gente começou a cantar, a gente tinha muita dificuldade, principalmente de encaixar as vozes. Aí depois que a gente conseguiu encaixar com o tempo as vozes, porque demorou pra caramba Oh, pra gente, né, se achar. É essa parte musical, e até é bom você falar sobre isso pra quem vai estar assistindo a gente, sobre equipamento, sobre a galera, porque assim, a gente deu sorte, né, Mike? Você pode bem falar isso. na nossa carreira, acho que a gente, podemos dizer que a gente Que a foi gente- agraciado, a gente só trabalhou com um profissional, né, cara? Com um cara bom, Só com profissional. entendeu? E isso tem um preço, tem um custo, Tem. né? Então, assim, é uma coisa é você ficar tocando num barzinho ou no aniversário, ou você canta bem e tal. Outra coisa é você ir pra você trabalhar você tocar num restaurante, num barzinho, ou você fazer um aniversário, onde você já leva uma estrutura, aí você já tá sendo profissional. Como que foi no começo pra você isso? Você tirou de letra? Como que foi? O que você pode passar também de experiência pra essa galera que tá vindo aí? A gente tá a começando? gente tá aprendendo até hoje, né, Leandro? A verdade é essa. É rapidinho, bem rápido pra gente não perder. Graças a uma banda chamada Bon Jovi e um cara que chama Rich Sambora, que era o guitarrista e o segundeiro do John Bon Jovi, que na minha opinião canta muito mais que o John Bon Jovi. Eu aprendi a cantar música. Aprendi. A música a gente tá sempre aprendendo, sempre aprendendo. A música é uma coisa muito interessante, né? Mas eu aprendi, assim, a ficar mais seguro, ter mais segurança, ser mais cara de pau para encarar um palco, essas coisas todas. Primeira coisa é você se lançar mesmo. Você vai aprender com os seus erros. Você vê que um cara, para ser bilionário, eles falam que tem uma teoria que ele tem que quebrar 7 vezes. E o cara quebrar uma vez, ele já desiste. Então não é fácil, só vocês sabem o que vocês passaram aqui. Né? E manter o pessoal que a gente tem os melhores músicos da cidade, da região, tocam com a gente. Você sabe disso, tocam com você, tocam Sim, com a gente, né? Sem com dúvida, certeza. sem Tanto é que a gente até brinca com a agenda e a gente tenta até fazer algumas coisas juntos, porque a gente tem, muitos dos músicos são incomuns, né? A gente tem a mesma banda praticamente em comum, pelo menos 90%. E aí, o que acontece? A sorte é o seguinte, a gente também, pô, tem uma família maravilhosa, né? Que no começo, até hoje, eles estão ali vendo no camarote, no palco, no frio. Às vezes tem 3 pessoas, tinha 3 pessoas no evento da gente, você via lá, uma era mãe, outra era tia, outra era esposa ou namorada e tal, né? Mas o lance sempre foi difícil. E a gente pagava, quando tinha dupla sertaneja, e a gente chegou a pagar a maioria dos shows com dinheiro do próprio bolso. Aqui em Mariporã, a gente fez as festas da igreja, que era 2, 3, até 3 mil pessoas. Hoje não tem mais essa. Acho que a internet deu uma enxugada, as pessoas ficaram mais Mudou, caseiras e tal, né? Mudou, Mas o mudou. pessoal saía muito para eventos, principalmente aqui na nossa cidade. O que acontecia com a gente? A gente tinha um monte de cara que apresentava, e assim, a gente passou por muita coisa. Pegava lá o dinheiro do padre, a gente nunca, olhando para a câmera, a gente nunca ganhou um cachê para tocar numa festa de igreja aqui, principalmente da igreja católica, que é a igreja festeira aqui, né? Mas isso foi bom também. Depois a gente descobriu que os caras ganhavam, mas não tem problema nenhum quanto a isso. Não tem problema nenhum. Complicado. Por quê? Porque o que acontece? Eu tenho um músico nosso aqui, o Beto está aqui na produção, dirigindo. Às vezes você vai fazer um cachê, Leandro, vou dar um exemplo aqui, tá? Às vezes não é isso. Às vezes você vai fazer um cachê, é 20 mil reais. Mas você não pode pagar ali para o músico 2 mil reais.
Porque você tem a sua estrutura que ela é muito cara. Por que é muito cara? Você tem o seu transporte, você tem que pensar na sua logística de ir, de voltar, na distância, no distanciamento. Locação, às vezes, você paga, às vezes, motorista. Você A paga... maioria das vezes, Então, né? às vezes você tem um cantor lá que ele tá com ônibus e tal, o show dele precisa ser no mínimo 100 mil reais para ele pagar a estrutura dele. Não é que tá caro. O dinheiro hoje não tá valendo muita coisa. Você vai hoje no supermercado com R$ 1.000, você compra o básico, né? Exato. A família minha, você compra o básico. Então é isso também na música. Mas é que acontece que a gente ama demais o que a gente, não saindo do que você falou, né? Dificuldade a gente vai sempre encontrar. Mas é aquela coisa, eu falei, pai, cirurgião, ele entendeu o violão. Ah, então tá perfeito. E a gente, Tem que agradecer o homem, então. e a gente é muito bem resolvido Descansa em nisso. paz Né? lá e que agradecer ele. Uma dúvida aqui, cara. Uma dúvida não, mais uma deixada aqui. Manda, aqui. Michael. Com todo esse tempo de carreira, o que é mais difícil? Enfrentar o palco ou os barzinhos? Os barzinhos, o músico de barzinho, cara. Eu Eu vi falar do John Bon Jovi, viu o John Bon Jovi? Porque é o seguinte, né? A gente, quando era meninão, você queria impressionar as meninas, né? Você queria impressionar a mulherada. Então, o cara era um sex symbol na época, e eu via, pô, as meninas tudo gostavam. Os primeiros acordes ali, meu, Ré maior tal. Eu falei, opa, aquelas músicas do Bon Jovi, Aerosmith e tal. E aí, o que acontece? Puta, eu cantava até Skid Row, cara. Era muito enjoativo, né? Muito alto e tal. E aí, o que acontecia, cara? Ele falou uma vez, o cara perguntou pra ele, falou, acho que naquele MTV Unplugged que ele fez. Ele falou, olha, fazendo merchandising aí da MTV. Um abraço. Ele falou assim pra galera, pro entrevistador. É muito mais difícil você cantar pra 2, 3 pessoas, até 6, que ficam assim em você, do que você encarar o palco e você levanta a mão, o nego levanta a mão, entendeu? Então o pessoal tá lá naquela adrenalina, pra extravasar. E quando as pessoas estão prestando atenção assim, é muito difícil. É diferente. É que a gente é cara de pau, a gente gosta pra caramba, né? Nossa, já eu, Michael. Eu não acho só isso, cara. Eu acho até mesmo porque, assim, eu acho que é muito mais fácil você controlar o ambiente do palco. Você vai fazer um show, no caso, né? Um show pra cidade, um show que a gente fez lá na Associação dos Médicos e tal. Muito bom, né? Que showzinho Ótimo, foi gostoso que demais. Voltemos lá qualquer dia, porque foi ótimo. Pra gente foi uma experiência Esse fantástica, ano vocês vão, ano que vem, vocês vão estar com a gente de se novo. Deus quiser, hein? Se o Celso tiver, né? Falando na Amém, terceira pessoa lá. que Michael e esteja, Leandro Vai estar, sim. vão estar com a gente. Então, assim, Desculpa, viu? Não. Só o Beto sabe a falta que vocês A fizeram gente pra gente. entrou, você falou de barzinho e festa, a gente entrou, não entramos numa fria, saiu tudo perfeito. Mas a gente foi tocar lá naquele espaço, lá na Serra. no Acho que nós Espaço tava Cantareira, cantando, bem no começo, no a gente início tinha da acho que uns nossa... 3 meses que Foi a gente tava pesado. cantando. Não, a gente acha... Meu, na hora que a gente subiu no palco, cara, vimos aquela Galera. multidão. foi bem no comecinho da nossa carreira, cara. Perna gelou, cara. Sim, A sim. barriga gelou, as 2 pernas... eventos que pra gente foi muito importante como escola, né? Que foi aquele evento da Serra da Cantareira. E aquele em São Paulo, né? O de São Paulo, mas abriu, acho que quando a gente fez o palco alternativo aqui, foi quando a gente conheceu o Fichão. Foi. Fez o palco alternativo aqui. Aí foi também, amor né? à primeira vista, já era. O Fichão, quem conheceu ele... Abraço, Gente. Fischer. E então, digo, acho que foi, mas como eu dizia, eu acho que é muito mais fácil você controlar o palco hoje, né? Com a gente com tempo de histórias também, é mais fácil você controlar o palco do que o barzinho. O barzinho, eu acho que ele... Ali a faculdade é incrível, porque é uma música que alguém te pede na hora, E outra coisa, às vezes você não sabe tocar música com o cara, que é Exato, daquela dupla, cara. mas você toca outra, o cara já se sente Sim, prestigiado. então eu acho mais complicado. E uma coisa bem legal de falar, se vocês me permitirem, cara, o músico ele pensa assim que ele tem que tomar muito cuidado também. Às vezes você tá num bar, e as mulheres, assim como a minha mulher, a minha mãe, a minha filha, elas são as primeiras a se envolverem com a situação da música, né? A mulher, ela enxerga mais cores que a gente, ela é muito mais Emoção, rápida né? que a gente. E ela tá mais ali disponível, ela é muito mais... Você vê, a menina já quer dançar, o menino já é mais da dele, mais de futebol. Então a mulher, ela se envolve mais com a arte, né? Ela tem mais sensibilidade, geralmente. Então tem cantor que confunde, cara. Às vezes o camarada tá lá com a esposa dele, e aí ela tá cantando, olhando, admirando a arte do cara. O cara, né? Então uma coisa, a dica que eu dou, eu falo pouco, né, pessoal? Mas a dica que eu dou aí, para as pessoas que estão ingressando e tal. Primeiro lugar, estudem, né? Pesquisem, não façam como o tiozão aqui que não estuda nada e sai tocando, é uma loucura. Não pode. Para mim dá certo porque eu sou muito cara de pau, mas estudem, se você estudar melhora muito, né? E quando geralmente um casal estiver ali prestando atenção, você sempre vai interagir,
mas com o cavalheiro que tá ali também, em forma de respeito, né? Se você tiver ali com... Porque hoje você não sabe... Tudo bem, hoje a gente tem relacionamentos aí de várias... De pessoas do mesmo sexo. Respeitar sempre as duas pessoas. Você olhar os dois como se fosse um todo, que é bem legal, né? O que eu tô querendo dizer é que tem camarada que ele já olha... Opa, mulher do cara... Cara, não, vai lá. E olha, aquela pessoa, ela pode de repente contratar. Ela vai ver o teu profissionalismo, a tua atitude. Ela vai te... Quantos eventos eu faço? O Beto... que está aqui a testemunha disso, a gente faz porque as pessoas acabam vendo o nosso comportamento. Hoje o celular, ele tá entregando tudo, né? Tá entregando tudo, né? Isso aqui vai rodar pra caramba, isso aqui que a gente tá falando. E parece uma bobagem, mas não é. Eu já vi amigo meu ser agredido por ser mal interpretado. Então, não, isso que você tá falando é importante porque é o seguinte, existe aquelas duas situações. Existe a situação que você tá lá, em algum lugar, o Celso toca um violão, o Michael toca um violão, o Leandro toca violão, canta e tal. O cara, você vem cá, faz uma música aqui, independente de onde é que você esteja numa festa e tal, mas você ali, surgiu o momento, né? O momento proporcionou aquilo e surgiu aquilo, a gente vai cantar, beleza. Agora, uma outra coisa, igual você tá falando, a gente tá num lugar, né? Um músico aí que, contratado, né? Que tá sendo contratado também, né? Ele tá recebendo, então o cara tem que ser profissional, né? Tem que poder separar. Mas eu acho mais importante não confundir carisma das pessoas com outra coisa. Claro. Do outro lado pode ter a mulher mais bonita que foi carismática, mas você tem que estar no seu lugar como E às profissional. vezes, Michael, Leandro, perdão mesmo, cortar pra gente não sair desse assunto. Claro. Às vezes a mulher, ela tá te paquerando mesmo. Mas você tem que saber também, educadamente, Exato. quebrar aquilo. Sim. Aconteceu comigo assim, não sei se funciona, mas sempre acontece da seguinte forma: quando você percebe que a pessoa tá ali, ela tomou demais, ela exagerou um pouquinho, né, na dose e tal. Você olha para a pessoa assim como se tivesse... a visão periférica você enxerga mais do que olhando assim, comprovado já. Você olha assim perifericamente para ela, né? Mantém assim ela no lugar dela educadamente, e você vê o cavalheiro que talvez já vai estar desconfortavelmente ali naquela situação. Porque não é legal, eu me coloco no lugar da pessoa. Tiver lá minha mulher, ficar toda... Pô, caramba, meu, que porra é essa, bicho, né? Se controla. E outra coisa também, né? Tem aquela situação assim, ó. A gente vê os caras... Os tops aí, os shows dos caras, os caras estão bebendo, tá? Aquela, né, no palco, bebendo, todas, tal. Às vezes você tá num show, o cara vem e te oferece. Eu mesmo vou falar pra você. A gente não bebe, negar. né, cara? Eu ainda gosto, ainda. Eu tomo um pouquinho, mas eu me policio muito nisso, cara, porque isso... E até pros caras que tocam na noite aí. Eles podem fazer qualquer merda. A gente acho que abre uma outra porta, né, meu? Parece que você dá liberdade. Exato. E a liberdade em cima do palco de excesso. O pessoal não vai... prejudica. Nesse caso, o pessoal, do lance lá do que eu tava falando, é assim, ó. Você chega na mulher e... chega no cara e fala assim, ó, eu quero oferecer essa música para aquele cavalheiro ali, ó. Acabou, quebrou. Você nem falou legal. da mulher. A mulher já vai entender que você tá ali para trabalhar. Agora, esse lance aqui que você falou também é muito legal, muito interessante. Cada um tem a referência que quiser, né? O agronegócio é uma coisa assim que envolve muita coisa e muita gente se deslumbra. Principalmente a garotada de hoje, tem uma garotada que tem que tomar cuidado para não ficar alienada. O Brasil é o país que tem um acervo musical poderosíssimo. Milton Nascimento, a obra do Milton Nascimento é ensinada em escolas da Alemanha, na Europa. Então, onde eu tô querendo chegar? A molecada tem que pesquisar, cara. Clube da Esquina, Secos e Molhados, lá os Novos Baianos, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. A molecada tem que pesquisar isso aí, porque é referência. O Brasil já tem aquele negócio de ser conhecido pela mulherada pelada. Isso me incomoda pra caramba. Você vai lá para os... Eu nunca fui, mas se você vai lá para os Estados Unidos, meus irmãos vão direto. Chega lá, falei, aí, muita mulher pelada, sucuri no Rio... onça na rua, é desse jeito, literalmente. E o pessoal vê, sai uma onça, hoje tem um monte, né? Mas onça na rua, que nem eu fui morar no Pantanal, eu achei que o Pantanal não existia McDonald's, tá entendendo? Então não tinha shopping. Não, a gente tem uma concepção, a gente prejulga muito as coisas, né? E a referência voltando à referência que esses artistas, cada ser humano, pô, você tava tirando música do Elvis, eu falei pra você de Beatles. Eu já vou ver assim, que nem agora, não é assim o estilo que eu tô buscando, eu venho daquela geração do sertanejo que eu via Christian Ralph.
Sempre gostei de Christian Ralph. Uma pena eles não estarem juntos, que eu acho que eles juntos são poderosos. É a somatória. O Ralph é um cara maravilhoso, mas eu acho que fica faltando ele, E o principalmente Christian, pra sabe? gente que acostumou a Eu- ouvi-los, né? Eu acho que é uma pena e uma perda muito grande para a música sertaneja. É que nem o Daniel mesmo, o senhor João Paulo, né? Exato. Só quem gosta sabe das músicas que tinham, o poder que tinha aquela segunda. Você não sabia quem fazia segunda, se era o João Paulo, se era o Daniel, que o Exato. Daniel também canta uma segunda poderosa, né? Mas é isso, Leandro. Eu já procuro ver as minhas referências. Eu vi um vídeo aí do Gustavo Lima. Puta, ele tava inspiradíssimo falando umas coisas bem bacanas, sabe? Então, tudo que esses caras vão fazer, eles vão. O pessoal pegando no pé do Luan Santana por causa das roupas. Cara, eu acho assim, eu penso assim, que nem eu. Eu não sou de ouvir o funk carioca. Mas eu também não sou de criticar. Por que eu não sou de ouvir? Porque onde eu vou tocar, você tá tocando mais pra galera que eu falei do agronegócio, você tá fazendo mais pro pessoal que gosta de um forronejo. Sim, A sim, gente está sim. aqui no Sudeste, né? A gente está no Rio, o negócio pega fogo. Em várias festas pegam fogo, mas eu curto muito essa coisa ainda do analógico, de você ter um músico tocando, sabe? Eu não tenho nada contra os meus amigos que tocam com playback. Mas eu acho honesto você fazer um voz de violão Eu honesto, acho bonito demais, cara. você pegar você valorizar um músico, né? Falar do orçamento, que a música não é um remédio. O cara fala, muita gente vai contratar a gente? Pode Então, perguntar. mas aí, Se aí deixar, eu falo- tomo conta. Então, mas Não, aí é o mas tá seguinte, né? perfeito, cara, tá da Eu e o hora. Marco, a gente discute muito sobre isso aí quando a gente vai tocar. A gente nunca tocou com playback, nada. Sempre foi ao vivo. Não, mas nada contra também, Sim, né? não, Não, nada jamais. contra, Sabe por mas quê? é uma opção. As Porque, pessoas- assim, porque às vezes o cara, coitado lá, tá com um problema, tá com uma tendinite, Mas- cara. Ele vai tocar mas, e. eu vou te- sim. mas eu vou te falar uma coisa, por exemplo, assim, ó, eu quando eu vou cantar, se eu for cantar sozinho, eu já toco do meu estilo, eu não tenho que me preocupar com ele, porque ele não vai atacar a voz dele, entendeu? E assim, se eu colocar o playback pra mim, eu já não consigo fazer o que eu quero fazer. Uhum. E hoje em dia Entendeu? também as pessoas até optam por tocar pelo playback, até mesmo pelo orçamento também. Então. Porque O cara- tá Mas, difícil, cara. assim, O ó, cara mas quer um o- baile, não dá pra você Mas- fazer um mas baile aí com tem o violão. seguinte também, aí o músico também tem que entender o seguinte, ó, o cara tem um playback, ele compra o playback lá no tom da música do que vem original. Às vezes o cara não chega no tom. Também. É uma outra discussão Tem que tomar um cuidado. que te bate, Tem que né, tomar entendeu? um cuidado. Esse, tem que tomar um cuidado. esse é um assunto polêmico pra caramba, tem né? que tomar um Porque. cuidado. Então, porque assim, ó, aí você acaba falando igual da segurança, do profissionalismo, aí você já tá lá porque eu vejo isso, cara, eu tô saindo na noite aí, eu vejo, entendeu? Os caras estão se apresentando, estão bebendo, tá no playback, tá ficando uma merda os shows dos caras. Mas sabe o que eu acho que acontece, Olê? Celso melhor do que a gente para poder explicar isso. Hoje em dia, eu acho que o público tá até pouco exigente, cara. O pessoal que tá saindo pras baladas, assim, quando você vai numa festa de balada que tem o playback em si, às vezes muito aniversário, às vezes muitas coisas assim, é mais pra dizer que tem uma música ao vivo ali, mas o povo não tá tão assim ligado naquilo. Porque aí você vê que a gente que é músico, que vai lá, que escuta, a gente, na hora que o cara errou você vai entender, mas o cara que tá lá só pela batida, ele não entende muito. E já num barzinho, já num outro lugar. Porque é social, né? A idade. É. E o cara tá ali, ele já tá assim, bastante envolvido. Exato. Ele sai pra extravasar, sai pra zarar, né? A molecada. A gente sempre saiu pra trabalhar. A diferença é essa. A gente tem uma Exato. visão bem diferente, né? Porque a gente tá lá pra prestar um serviço. Você viu os cuidados que a gente tem? A gente Nossa, tomar um demais, cuidado pra não paquerar. Um cuidado pra você não demonstrar pro contratante lá da E hoje festa, do também, evento. meu, parece que tá assim, meu. Você tem que ir pra prestar o A serviço. música tá só na batida, mano. Então, eu Tá acho que esquecendo a que melodia, que a entendeu? geração, cara, a geração nova, eu enxergo isso, né? Cada um acho que enxerga de um jeito, mas eu enxergo que a geração nova, ela não é tão apegada à essência da música, à melodia da música, mas é mesmo pro hit, Eu não, assim, perdão, eu não tô defendendo, mas eu não acho que é culpa da geração. Porque assim, o que acontece? A gente teve uma sorte, a gente não teve a internet na nossa época. Perfeito. Mas a gente tinha a rádio Alfa FM, a gente tinha Antena 1, a gente tinha Rádio Cidade, a gente tinha rádios FMs que tocava as músicas, pô, eu lembro que era Please Don't Go, tinha umas músicas muito bacanas, Earth in the Fire, cara, a gente ouvia Earth in the Fire, down, down, a gente ouvia em rádio FM isso aí.
Eu via Peter Frampton. Pô, eu via som, fazer uma graça só pra lembrar. Eu via isso aqui em rádio FM. A gente ouvia Journey em rádio FM. Don't stop. Então, o que é? Bon Jovi eu via em rádio FM. Então, essas coisas eu falei, caramba, a molecada hoje, a geração de hoje, ela tá ouvindo aquilo que as empresas que nos contratam para fazer os shows pequenos, para fazer a faxina ali, os esquentas, o agronegócio. Então, tem coisa assim que o pessoal não tá se preocupando. Geralmente, os produtores não estão se preocupando com a qualidade. Não é só dos artistas. Os caras têm qualidade, sim. Tem. Mas eles estão fazendo os artistas todos parecerem um só. Isso é complicado e dá pena, porque você vê o talento. A gente abriu o show. A gente abriu o show lá no rodeio lá de Bragança, de Henrique e Juliano. Umas duplas estão arrebentando aí. Mas aí você vê que os escritórios não estão conseguindo segurar muito esses artistas. Porque aí os caras, eles querem ir para uma área, eles querem ter mais liberdade. E é normal isso é crescimento, isso é evolução. E hoje a maioria deles são independentes, assim, resumindo, o que é repassado para essa galera, para o pessoal hoje, para essa geração, a mídia tem colocado, né? A mídia tá impondo as coisas. Exatamente. E se a pessoa não tem aquele negócio de ser pesquisador, é complicado. Aí você falou que você tá com um novo projeto na sua carreira, que é a cantar composições suas. Eu tô numa fase, tô velho, né, cara, assim, a gente já tem uma idade, uma experiência, e você não tem muita paciência pra qualquer coisa. Mas eu queria saber de uma coisa, mas qual que vai ser o estilo? Como que é a pegada sua? O que vai ser? O que você vai fazer o que o mercado quer, ou que você vai fazer o que o Celso Diniz? Então, eu vou falar uma coisa pra você de verdade, e assim, eu, primeira pessoa, se tiver um escritório que ele vai proporcionar uma agenda e uns eventos, um projeto de carreira com qualidade, cara, eu sou o primeiro a assinar em cima, embaixo e rubricar as páginas, as letrinhas pequenininhas ali. Agora, se depender de nós, porque a gente tem uma equipe, né? Tem vocês que são parceiros, compõem, a gente tá sempre trabalhando junto. Tem o Beto Zanato, tem o Maninho, né? Que é parceiro nosso também, que faz as cordas lá de Embu Guaçu e faz essa parceria com o Beto Zanato. Então, assim, hoje, vocês estão vendo que eu falo pra caramba, mas na hora de gravar, eu prefiro mais ouvir. Uma coisa que eu tenho, que eu gosto de dar dica, é uma coisa que eu sempre falei e nunca consegui aplicar nas minhas coisas. Tonalidade. Eu venho de uma época que você pegava o Zezé no auge de carreira. Saudade. Você pegava o Chitãozinho e Chororó, cara, a única dupla que eu conheço. Assim, não é... Pra mim, eu sou o cara que eu... Falei aqui, sou fã mesmo, assim, de todas as duplas. Pra mim foi João Paulo Daniel, Christian Ralph. Mas a gente ouvia... Não tinha como você não ouvir Zezé. Não tinha como você não ouvir na nossa geração que Christian Ralph e Chitãozinho e Chororó. Então você vê que o Edson, ele tem muita coisa de Chororó com o Zezé. Hoje ele criou uma personalidade, mas se você visse o show do Edson no comecinho, era o Chororó cantando e era maravilhoso, porque ele imitava um cara fantástico, né? Então é que hoje eu tô pra dizer pra você que ele consegue segurar a galopeira até mais que o Chororó, viu? Então, e aí... Mas é a idade também, né? E os caras abaixaram todos os tons da música deles. Chitãozinho, você vai no show do Chitãozinho... O Chororó, ele cantou uma história que é muito interessante, que... Ele fala que ele se inspirou muito no Tonico Tinoco. Não na questão musical em si, mas na questão de cuidado consigo mesmo e com as vozes. Os caras que não bebem, os caras que dormem bem para poder fazer evento. Então, ele consegue ter essa voz, mesmo com 40 anos de carreira, porque o cara cuida do instrumento de canto dele. Que é verdade. E é difícil, você tem que se policiar demais, E o que eu ia falar para você é isso. Desde os 9 anos de idade, que eu assisti o show do Chitão e Chororó no palco com eles... lá quando tinha o Palace e tal, em cima do palco, eles colocaram uma arquibancadazinha, eu levei uns amigos, só o senhor sabia, eu falei, opa, que maravilha. Cara, é impressionante, eu nunca vi, eu não conheço nenhum artista que faz na gravação, que faz ao vivo o que tá na gravação e vice-versa. Chitãozinho e Chororó. Eles são de outro mundo, cara. Perfeitos, cara. Eles são de outro mundo. Perfeitos. Nossa, eu assisti o show esses dias do Eduardo Costa também, meu cara tava inspirado no dia, hein? Bacana. Não desmereço. Mas assim, ó, se você for ver, assim, amo de coração Eduardo Costa. Putz, se um dia ele quiser vir aqui, tá convidado. Ele vem demais.
Mas você consegue, pra gente que conhece a carreira dos caras, você vê que a voz do Eduardo, quando lançou o Eduardo hoje, que inclusive hoje continua uma voz maravilhosa, mas é diferente. O pessoal comparava muito o Eduardo com o Zezé e tal. A voz do próprio Zezé acabou mudando, mesmo depois que ele teve o problema Cara, da voz. eu acho, assim, o Zezé de Camargo, como ele pode, se ele abaixar 5, se ele fizer uma oitava abaixo, vai ficar bonito ainda, porque ele canta pra caramba, Não, cara. Tem dom, né, mano? É o dom, Escrever que nem aquele Zezé cara faz. nasceu pra isso, né? cara. Olha, eu cresci, minha infância inteira foi escutando Zezé. Vou mandar um recado pra ele. Zezé, para de cantar não, que você é referência pra Exato. todo mundo, Cara, eu tenho vontade de fazer, inclusive já falei pro Manda Leandro, pra caramba. Valdirzão, que você conhece demais. Valdir você conhece demais. Valdir é meu irmão. Valdirzão é muito fã do Zezé também, das músicas. E vira e mexe, quando a gente se encontra, a gente para ali 2, 3 músicas do Você Zezé. vai tocar com ele fala assim, toca uma do Zezé. E então, Toca tipo, Zezé, eu toca tenho... uma do Zezé. E é um cara do MPB, hein? Do samba, Sim, 2x2. Ele vai vir, Cara, ele vai vir aqui trocar uma ideia com a gente. E eu falo pra você, eu tenho um projeto de no futuro fazer uma homenagem só ao Zezé, porque eu acho que em 94, 91, 92, Só dava 93, 94, o Zezé dominou o mercado. Só dava ele. E não só cantando, como compondo, né? Compõe demais. Então, tipo, cara, esse cara respirou pra gente, é show. Esses dias ele pegou um avião, tinha um vídeo dele rolando lá no YouTube, ele pegou um avião e dentro do avião tava o pessoal cantando É o Amor. Ele se emocionou, porque aqui no Brasil a gente temos um pouco da cultura de não valorizar esses grandes nomes, né? Em todas as áreas, né? Mas a gente tem que saber valorizar esses caras. Esses caras são eternos, assim como foi Milionários aí, que ninguém nunca vai esquecer. E a gente, eu e o Michael, o coração nosso em relação à música é muito saudosista, cara. É... Somos muito saudosistas. Mato Grosso e Matias, a voz do Mato Grosso é uma coisa espetacular, aquilo né? É incrível. O que é aquela segunda, aquele Aquilo é grave incrível, dele? porque todas as vezes que a gente foi tirar uma música deles, chegava uma parte em que eu me perguntava, falava pro Leandro assim, não, mas eu não consigo fazer isso porque tá diferente. Cara bom, mano, você, ó, Barreirito. Muito, é louco. Muito. Aí, o Dalvan mesmo. Aí você tá... Não, o Leãozinho é fogo. Aí vocês já estão falando de assunto bem... Deuses da música. Os caras... ignorância de talento. Isso aí é outro patamar. Mas é interessante pra galera que tiver a oportunidade de ver isso aqui, entender que se você não tiver essas referências, que esses caras que pra gente são grandes nomes artísticos e que até hoje a gente escuta nas nossas playlists, você não vai entender a essência da música realmente pra chegar. Acho que o negócio é muito profundo aí, Michael, sabe por quê? O Brasil vem vivendo situações sociais, econômicas e políticas, né? Não tem como não entrar nisso. A gente, como cantor, talvez o melhor para nós é que sejamos, que fiquemos, né? Vamos falar bonitinho, em cima do muro. Exato. Por quê? Porque as pessoas vão interpretar. Se você tiver uma bandeira hoje, você vai magoar profundamente algumas pessoas. As pessoas não estão se espiritualizando mais, elas estão se influenciando com opiniões políticas para o seu próprio benefício, a própria visão. O que eu acho que as músicas hoje não estão tendo tratamento, não tem a regência que tinha, o cuidado que tinha de produção, como na década passada e retrasada, por causa de movimento social mesmo. Também. Eu acho que a política tem muito a ver. Então, a gente vai ficando... Tudo, né, cara? O Google é bacana tal, mas as pessoas vão ficando muito alienadas. Hoje, hoje é muito fácil você fazer uma faculdade. Hoje você estuda, você sempre precisou fazer as coisas presencialmente. Não estou condenando, que é muito difícil hoje, não sou contra você fazer online, não é isso que eu estou falando, mas é você estudar de verdade. Quem vai garantir que você está estudando de verdade? Exato. Você está entendendo? Então, a marmelada, cara, você pode ficar triste com o que eu estou te falando aí hoje, mas a marmelada vai fazer você ser um marmelinho, né? Um docinho assim que vai acabar rapidinho, Então você tem que ser de verdade também. Para você ser de verdade... Sabe o que eu vejo hoje em dia? Tá todo mundo vendendo a fórmula mágica de você conseguir tudo muito rápido. Pessoal que é muito rápido. Você aprenda a tocar violão em 30 dias. Você recebe uma mensagem no WhatsApp, eu mesmo, você não tem, o cara manda uma mensagem pra você de 30 segundos, você já aperta o negocinho pra ir rápido. Exato. Isso vai trazendo pra você, sabe o quê, cara? Ansiedade. Eu tenho uma tese que eu morei muito em sítio, meu pai foi caseiro, eu morei muito em sítio. Que bacana. E eu falo pra você, cara, que antes dessa internet chegar... E teu pai tá vivo? Graças a Deus. Manda um abração pro teu pai. Um abraço pro seu Chico, pra dona Maria. Aí, seu Chico. E eu falo pra você, antes da internet chegar, antes do telefone chegar, os dias eram mais longos. A gente acordava mais cedo, aproveitava melhor o dia e tudo mais. E hoje a gente já acorda pensando no que 6 horas da tarde tem um compromisso e você tá tudo muito corrido, tá tudo muito ultrapassado e a gente não tá conseguindo fazer tudo com muita maestria.
Então, pessoal, como o Maico falou que o tempo, né, Maico? O tempo não se vende, Tempo a gente não compra. não compra. Lá no futuro, a gente vai ver que a gente perdeu tempo. Bonito. E a gente tá perdendo tempo. Vou falar pra vocês, porque é o seguinte. Eu e o Maico, a gente tem bastante música. Eu sei. A gente não faz shows cantando, não sei o que, acho que o que acontece. E acho cada que música um bonita, medo, hein? né? E eu sei também que você também tem muita composição. Tem algumas coisas Você bacanas. podia velho. tocar alguma coisa sua aí que... Se o Michael permitiu tocar com o violão dele, À porque já tá vontade, pro meu lugar. querido. Eu trouxe meu violão de brinquedo, que ele cabe no meu carro que é grande, sabe? Cabe. Eu tenho que arrumar um desse brinquedo pra mim, porque Né, a família é grande. viu? olha, é maravilhoso, assim, você. Não é como esse, né? O timbre, o Que som e tal. isso. Mas Toca a sua música que você mais gosta. eu não sei Acho qual que mais gosta, você vai jogar o cara numa parede. é complicado. Faz uma que você gosta de fazer. Mas assim, se vocês me derem essa oportunidade, e é uma alegria muito grande, assim como as músicas de vocês que nós mandamos lá para a Terra FM de Campestre, abração pro pessoal do Jeito Campestre, da Terra FM. E tem uma música nossa que ela ficou em primeiro lugar numa rádio líder de Goiânia, Líder FM. Beijo para todos vocês, principalmente a pessoa lá do João Dias Rosa Júnior e o pessoal muito bacana com a gente. O Kleber Jesus também, um cara maravilhoso. Agora o Lucas, filho dele, tá tomando conta. Quando a gente vai para Goiânia, a gente tem que ver se a gente vai junto lá, fazer uns programas de TV e tal. Opa, demorou, Vou tocar um pedacinho da música que chama O Amor Não Mente, que ficou em primeiro lugar numa rádio de Goiânia pra gente. Isso aí foi Bacana, maravilhoso. bacana. Tem que agradecer a Deus aí todos os dias. Amém. Estou vivendo um caso de amor. Sei que corro perigo, mas eu nem ligo. Adoro essa aventura de amor. Toco o telefone, toco o interfone, barulho na porta para tudo e põe a roupa. Onde eu me escondo, que mancada, e agora? Vou pro guarda-roupa, pulo a janela, me jogo lá fora. Logo hoje que tudo tava tão bom, mas eu volto outra hora. A vida sempre surpreende. Nunca imaginei ficar com ela novamente. A gente era muito jovem pra um casamento. Confesso que sonhei demais com esse momento. Sei que ela não vive mais sozinha e também não pode ser só minha. Só que o passado ainda é tão presente. Michael e Leandro, sabe de uma coisa? O amor não mente. Tá explicado porque ficou Só lá faltou. Tá explicado porque ficou em primeiro lugar. Ótima Mas música. explicar cara, que é uma linda obra música, de cara. ficção, qualquer semelhança mera Só faltou a coincidência. cachaça pra rachar o... Essa daí a gente bebe uma semana seguida, cara. Eu acho até eu que sou careta tomo uns vinhos. Ah, meu amigo, isso aí a gente bebe uma semana seguida Queridos, sem deixa eu parar, falar né, uma cara? coisa pra vocês. Que Deus abençoe grandemente esse projeto de vocês. Obrigado, cara. Obrigado você mesmo por ter vindo, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Energia de vocês, sinceridade que vocês passam pra gente aí, entendeu? O carinho que vocês recebem. Não tem como esse podcast não ser sucesso. Que Deus abençoe. Então, assim, tô falando, são palavras de coração. Pô, arrepiado aqui pra Eu falar pra agradeço vocês. também, porque a nossa intenção também é essa aí. Quero é te ver poder brilhar. Ajudar a trazer aqui e ajudar também os músicos, E esse talento. artistas, não é só da música, não. Você não vai fazer eu chorar, não, né? Entendeu? Não. Tô brincando. Eu acho que Todo mais do mundo que... que trabalha aqui na cidade, a gente trazer pra cá pra poder mostrar o trabalho. Quando a gente teve esse projeto, que a gente... É o seguinte, assim, ó. A gente se encontra muito em palco, a gente se encontra muito em evento, Na a gente se luta, tromba na muito guerra, na rua né? do dia a dia, mas... Quem é o Celso Diniz que as pessoas não conhecem, que não, às vezes não tem o prazer de sentar ali 40 minutinhos para trocar uma ideia? É verdade. É esse cara aqui, ó, maravilhoso, que hoje veio aqui receber a gente. E para que as pessoas da cidade consigam ter um pouquinho desse contato com o artista, né? De Bacana, que entender bacana. Uma honra o pra outro lado da pessoa,
que se você tem um músico maravilhoso, você pode ter certeza que o ser humano é melhor ainda. A gente teve esse prazer de conhecer. Cara, é uma honra estar aqui com vocês. Desejo muito. Eu sempre fui fã de vocês. Tenho a enciclopédia musical arquivada no meu celular, nas memórias, na nossa nuvem, né? Tem todas as músicas de vocês já. E, assim, desejo de coração, tenho certeza. Vocês continuarem, persistam no caminho mais do que certo. E continuar nessa pegada, viu, Leandro, da honestidade, não passando por cima de ninguém, que sei que é da índole de vocês. O berço, eu conheci Sim. teu pai, né? Que hoje acho que tá montando dupla com o meu, né? É, Teu pai daí tá montando. Esses dias os caras falam assim, ó, você não. Foi o dia dos pais, né? Ele falou assim, pô, o que você daria pra você dar um abraço no seu pai? Eu falei assim, eu? Não, eu não daria nada, porque onde ele tá morto, é mais fácil ele vir de lá pra cá, que eu não quero ir embora, não. Esse é o Leandro, esse é o Leandro. Foi ou não foi? E conhecendo o seu Chico como eu conheci... Eu falei assim, ó, o que deve você ter dado daria pra muita dar um abraço risada lá ao pai? de Eu cima. não daria nada, velho, porque eu não quero ir onde ele tá, não. Seu Chico, fica quietinho aí. Ô, bicho! E uma bem coisa isso legal mesmo, que quando a gente montou uma dupla, a gente sempre falava pros caras, né? A gente até não pode ser os dois filhos de Francisco, mas nós somos os filhos dos dois Francisco, É né? Porque verdade. Francisco, o pai dele, e Você Francisco, acredita, meu pai. cara, que quando eu comecei a tocar violão, o Beto falava, ó, você tem que fazer pelo menos 40 minutos de exercício, desse exercício que eu tô passando pra você. Meu pai botava pra correr de casa. Aqui Para não. com essa merda. Aqui, você tá pagando pra fazer isso, aqui você não vai fazer, não. Vai embora por causa do barulho. Mas é bacana, cara. Obrigado mesmo de Obrigado, coração. queridos. Foi uma Espero honra, viu, que também. o mais breve possível você volte, porque eu sei que hoje você não conseguiu contar nem 10% dessa trajetória. Então, pra gente é bom, porque com certeza você vai ter que voltar aqui outras e outras e outras vezes. Viu? Valeu, Celso. E quero assim, Obrigado. eu vou já sugerir para vocês que no aniversário de 1 ano tem que ser a entrevista de vocês dois aí. Perfeito, Certo? tranquilo. Aí E digo mais, Convidar alguns um entrevistados para ano, entrevistar quando a gente fizer 1 ano, a gente vai fazer essa entrevista com a gente. E quando a gente atingir aqui no nosso canal, se Deus abençoe o 1000º inscrito, a gente vai produzir uma música Vai ser rápido. de qualquer um desses artistas que vierem aqui. Semana que vem, então, vai ter que fazer a música. Não tem problema, que seja. Só depende do nosso público em si. Sucesso. Valeu, galera. Obrigado, Celso. Valeu, Maicão. Valeu, Tamo Celso. junto Valeu, sempre. Lê. E é o seguinte, você acabou de assistir o NHS. Na Hora? Sai.